No capítulo desta sexta-feira, 19 de julho, da novela Alma Gêmea, Guto é pego em flagrante enrolando Ciro em um lençol e segurando a arma do crime. Ele diz que pode explicar. O delegado diz que ele poderá fazer isso na delegacia. Ciro é retirado da casa de Guto e colocado numa ambulância. Guto é retirado da casa algemado. Após ser colocado dentro da viatura, Guto fica irado pensando quem pode ter armado isso para ele. Rafael diz para Cristina que ele está preocupado com o bebê, por isso ele quer que ela faça uma consulta com o Eduardo. Cristina finge estar tranquila com o pedido de Rafael e concorda em se consultar com o Eduardo. Ela abraça Rafael dizendo que ela fica feliz. Rafael não entende a felicidade de Cristina. Ela diz que fica feliz porque ele demonstra estar preocupado com o filho deles, com essa criança que chegou de surpresa. Ela vai ser muito amada. Rafael olha para Cristina desconfiado. Olivia acha injusto o que Abílio disse sobre Raul ter direito à metade do que ela tem. Se ele abandonou-o lá, Abílio diz que qualquer juiz verá com bons olhos o desejo de voltar a viver com a família. Mas ele não quer voltar para casa por nós. Ele não me ama. Ele não ama nem os filhos. Abílio aconselha Olivia a pensar bem, porque Raul pode acusar ela de adultério. Aí sim ela poderá perder os filhos dela. Olivia fica chocada. E Abílio diz que enquanto ao restaurante, Raul como marido já tem direito à metade. Alexandra, possuída, manda Julián ir embora. Sabina aconselha Julián não forçá-la por enquanto. Ele aponta para o demônio que está em Alexandra e diz que depois eles conversarão. Julián diz para Vera que o caso de Alexandra realmente é espiritual. Eduardo diz na cara de Julián que ele continua sem acreditar nisso. Vera argumenta dizendo para Eduardo pensar bem, porque Alexandra está cada vez pior, mais violenta. É verdade, eu penso em mandá-la de volta para o hospício. Sabina pergunta para Eduardo se ele não tem pena da esposa dele, que será tratada a choque elétrico no hospício. Eduardo diz que ele espera que no futuro há tratamentos melhores. Hoje isso é o que a ciência pode fazer. Julián e Vera insistem com Eduardo que o que Alexandra tem é espiritual. Eduardo diz que vai pensar. O delegado procura Agnes e conta que o motorista dela levou um tiro. Agnes e Adelaide ficam assustadas e Adelaide pergunta se o Ciro morreu. Ele não morreu, mas não está nada bem. Ele foi levado inconsciente para o hospital. Encontramos o seu endereço dentro do bolso dele. A senhora poderia responder algumas perguntas? Agnes diz que ela não pode ajudar, porque o Ciro é somente motorista delas. Ela sente muito. O delegado dá para Agnes o endereço do hospital onde Ciro está. Adelaide pergunta para o delegado quem atirou em Ciro. E ele diz que é um rapaz com uma extensa ficha policial. Ele já está preso e o seu motorista foi encontrado no quarto dele. Agnes arregala os olhos. Quando o delegado vai embora, Agnes é obrigada a contar a verdade para a mãe, que Ciro é um investigador particular. Adelaide arregala os olhos e Agnes diz que o Rafael o contratou para investigar a morte da Luna. Adelaide diz que desconfiava disso, porque ele nunca apareceu para ela um simples motorista. Agnes diz que a cabeça dela está a mil. Ele deve ter descoberto alguma coisa sobre a morte da Luna. Elas precisam ir ao hospital. Adelaide pede para elas irem amanhã, porque o Ciro está ainda inconsciente. Tomara que amanhã ele esteja melhor. Zumira conta para Rafael que o Ciro esteve lá procurando por ele. Ficou um bom tempo, mas como ele não chegava, ele foi embora. Cristina finge estar surpresa, dizendo que o Ciro não é o motorista da Agnes. Rafael diz que é ele mesmo. Agora vamos jantar. Olivia conta para Vitório que Abílio falou que se o Raul quiser voltar para casa, ela não deverá impedir. Ela abraça Vitório perguntando o que ela faz. Vitório diz para Olivia que ele vai dar um jeito no ex-marido dela. Serena diz para Hélio que ela precisa entender por que ela gosta tanto dele. Hélio fica todo empolgado e diz que também gosta muito dela. Serena deixa claro para Hélio que ela não ama ele, como homem. É um amor profundo, mas não para casar. Hélio diz que sabe. Ele vê isso nos olhos dela. Dalila se deita e Roberval pergunta se ela não irá pôr o lençol no meio da cama. Ela diz que ele nunca gostou desse lençol.
mas agora eu quero que coloque. Dalila diz que não está reconhecendo ele. Roberval deixa claro que está decepcionado com ela, porque ele não sabia que ela iria embora com Raul. Dalila diz que nunca fez promessas para ele. Ele sempre soube que ela se casou com ele para dar um nome para o filho dela. Mas você poderia pelo menos me respeitar. Agora eu vejo que você tem um coração duro igual uma pedra. Dalila pergunta para Roberval se ele se arrependeu de ter se casado com ela. Ele diz que não, pelo filho dela, mas o sentimento que ele dedicou a ela, isso sim, ele está arrependido. Se você não vai colocar o lençol, eu mesmo coloco. Cristina volta tarde da noite para a casa de Agnes e pergunta por que elas ainda estão acordadas. Agnes conta que o motorista dela levou um tiro. Cristina finge que não sabe de nada e pergunta se foi alguma briga. Adelaide diz que elas ainda não sabem de nada. Ao amanhecer, elas irão ao hospital. Cristina não esconde a sua preocupação e pergunta para Adelaide se o Ciro está falando para explicar o que aconteceu. Adelaide pergunta para Cristina se ela ficou preocupada. Sim, vovó, estou preocupada com um pobre homem. Como ele está? Agnes diz que Ciro está inconsciente, ninguém sabe se ele sobreviverá. Que lástima, eu rezarei por ele. Olivia, preocupada, pergunta para Vitória o que ele vai fazer com o Raul. Ele manda ela deixar que ele sabe o que faz. Ele vai se entender com o ex-marido dela, de homem para homem. Ou ele não se chama Vitório. Olivia diz que é muito bom se sentir protegida. Carlito chuta a perna de Vitório e manda ele parar de beijar a mãe dele. Olha que eu te coloco no forno, moleque. Carlito se queixa com a mãe que o Vitório quer colocar ele no forno. Se continuar a me atrapalhar, eu é que te ponho no forno. Carlito deixa claro que ele fará de tudo para o pai dele voltar para casa. Dalila vê Raul chegando na loja e diz que precisa falar com ele. Ele diz mais tarde porque ele tem umas pendências para resolver. Mais tarde, coisa nenhuma. Raul fica abismado ao ver Dalila sendo grossa com ele na frente de Mirna e Filó e manda ela ter mais respeito. Dalila diz que o assunto é importante. Mirna chama a atenção de Dalila dizendo que o Raul é o chefe. Se ele disse depois é porque é depois. Dalila manda Mirna ir cuidar da vida dela. Dalila vê o advogado que foi despejar eles da pensão entrando para falar com Raul e se toca que ele mentiu novamente. Depois que Mirna sai de perto, Filó diz para Dalila que ela sabe de tudo. Dalila pergunta do que ela sabe, do seu sofrimento, e o seu Raul tem culpa no seu sofrimento. Me dá um abraço? Dalila não aguenta mais sofrer sozinha e chora nos braços de Filó. Filó diz para Dalila que tudo nessa vida tem conserto. Raul conta para o advogado dele que a Olivia não quis recebê-lo de volta e o expulsou na frente de todos. O advogado sorri e diz para Raul que isso melhora ainda mais a situação dele. Nenhum juiz irá dar ganho de causa para uma mulher que se recusa a receber o marido de volta em seu próprio lar. Raul fica tendo ideias macabras contra a Olivia. Cristina diz para a mãe que vai ser um horror enfrentar o Eduardo para uma consulta médica, a mando do Rafael. Débora diz que isso é um péssimo sinal, porque significa que o Rafael desconfia dela, duvida que ela esteja grávida. Cristina, você mentiu? Você está grávida mesmo? Não, mamãe, eu não menti. A minha regra está atrasada, 2 meses. Ela tem sintomas de gravidez, mas ela nunca consultou um médico. Débora pergunta para Cristina como ela pôde afirmar para o Rafael que estava grávida. Cristina diz que ela se arriscou. Se ela não falasse nada, o Rafael ia adiar o casamento ou nem sequer se casasse mais. Ela só não contava com essa exigência, se consultar com um médico amigo dele. Débora orienta Cristina falando todos os sintomas de gravidez. Cristina sorri e diz que gostou da ideia dela. Débora diz que só espera que ela esteja mesmo grávida, porque ela vai precisar de um filho para segurar esse casamento. Guto pede para o delegado chamar a Cristina Saboia. Ela irá arrumar um advogado para ele. O delegado diz que Cristina é conhecida na cidade, logo irá se casar. Ele não vê que relação eles possam ter. Não, eu não vou incomodar a moça. Ela não é da sua família? Agnes encontra Rafael na porta da casa dela e diz que ela sabe o que ele está procurando. Ela já sabe de tudo. O Ciro contou para ela que ele o contratou para investigar o assassinato da Luna. Por que você não me contou, Rafael? A Luna era minha filha. Rafael diz que ele quis preservar o segredo da investigação, para ela não sofrer mais, mas ele iria contar para ela.
Bom, o Ciro me procurou ontem lá em casa, ele está... Agnes conta que Ciro levou um tiro, ele está no hospital. Rafael fica assustado ao saber que Ciro tomou um tiro e pergunta onde ele estava. Agnes diz que não sabe direito, mas ela quer ir até o hospital. Ela quer estar ao lado dele quando ele acordar. Rafael diz que irá junto com ela. Dalila entra na sala de Raul e diz que ele só usou ela para pegar os livros de contabilidade e tomar o emprego do Abílio. Raul aponta o dedo na cara de Dalila e diz que ela é tão culpada quanto ele. Foi ela quem pegou os livros de contabilidade. Ela acha que irá conseguir um bom emprego em qualquer lugar na vida dela se souberem disso? Você mandou comprarem a casa da minha mãe para nos despejar. E o nosso filho, Raul? Raul diz que ele já arrumou um paspalho tonto para dar nó nessa criança. Dalila, pela primeira vez na vida, defende Roberval e diz que ele não é tonto. Tonta fui eu que acreditei em você. Agora quer voltar com a Olivia. Raul, eu não suporto mais. Vitório entra na hora que Dalila estava falando com Raul e pergunta o que ela não suporta mais. Cristina chega ao consultório de Eduardo para uma consulta médica. Xavier visita Guto na prisão e Guto cobra explicações dele sobre o homem que estava dentro da casa dele baleado. Xavier tira o corpo fora e diz que nunca imaginou que ele iria acabar na cadeia. Guto pede para Xavier ajudar ele. Ele sabe como conseguir dinheiro, eles podem roubar as joias. Ele sabe onde elas estão escondidas. E manda ele procurar Cristina e pedir para ela ir até lá falar com ele. Se ela não quiser ajudá-lo, vai ser pior para ela. Ele pode perder a paciência e que ela não demore, porque pode ser pior. Agnes e Rafael visitam Ciro no hospital, mas ele não acorda. Serena é hipnotizada por Julian mais uma vez. Julian nota que Serena está feliz e pergunta o que ela está vendo. Serena diz que está dançando balé como Luna. Cristina responde todas as perguntas de Eduardo sobre gravidez e consegue enrolá-lo. Só que no final da consulta ele pede que ela faça um exame de urina para saber se está grávida mesmo. Cristina não gosta nada de saber que terá que fazer um exame para confirmar a gravidez dela. Agnes diz para Rafael que ela irá ficar mais um pouco. O Ciro não tem família. É bom eu ficar caso ele precise. Tudo bem, Agnes. Quando ele acordar, me dê notícias. Agnes diz que avisará ele. Xavier concorda em falar com a Cristina e Guto diz que ele deve dizer para ela. Vitório cobra de Dalila e Raul o que eles estavam falando. O que acha que lhe dá o direito de invadir o meu escritório? Eu vim aqui tratar de outro assunto, mas estranhei a conversa do senhor com a minha irmã, que parecia íntima. Dalila tenta enrolar o irmão dizendo que ele está enganado no que ouviu. Vitório diz que ele ouviu muito bem, quando ela disse que não suportava mais. Eu disse ao seu Raul que eu não suportava mais ganhar pouco. Agora que o bebê vai nascer, eu preciso de um aumento. Raul diz na cara de Dalila que ele não pode dar aumento nenhum, e pelo que ela ganha, ele pode contratar 2. Dalila diz que eles falarão disso depois. Vitório deixa claro para Raul que ele não vai permitir que ele atormente a vida da Olivia. Mirella diz para a mãe que ela não deveria ter deixado o Vitório ir falar com o pai deles. O Vitório é cabeça dura e pode rolar briga. Olivia fica preocupada e diz: será? Mirella aconselha a mãe para elas irem até lá, senão o Vitório e o pai deles vão rolar no chão aos tapas. Felipe chega na hora em que Olivia e os filhos vão saindo de casa e ele pergunta para onde elas vão. Olivia diz que eles vão salvar o Vitório. Crispim vai até o clube e descobre que Kátia não trabalha mais lá. Ele vai até a casa de Elias e pergunta para a Anja o que houve para ela ter perdido a casa e o emprego. Xavier vai até a casa de Rafael e pede para falar com Cristina. Zulmira pergunta o que ele quer com a Cristina. Xavier diz que é um assunto pessoal e Zulmira diz que Cristina não está. Xavier diz que voltará mais tarde. Crispim diz para Kátia que ele ficou triste ao saber que a Anja dele perdeu o emprego. Kátia diz que encontrará outro emprego e manda ele não se preocupar. Elias oferece café para Crispim e ele aceita indo se sentar na mesa. Kátia não gosta nada da ideia e diz que o Crispim não aceita o café não. Aliás, ele já estava de saída, né, Crispim? Você tem que trabalhar. Eu não sei por que você está me tratando assim, Anja. Elias diz para Crispim que ele está gostando muito da visita dele. Crispim agradece Elias e diz que ele tem mesmo que ir embora, porque ele estava trabalhando. Ele deu uma fugidinha. Elias dá a mão para Crispim e diz que ele pode vir na casa dele quando quiser. Vitório grita com Raul, deixando claro que ele não quer que ele volte a atormentar a Olivia. Raul manda ele se colocar no lugar dele de cozinheiro, porque ele ainda é casado com a Olivia.
Era casado, não é mais. Raul diz que, aos olhos da lei, ele ainda é casado com a Olivia e ele vai voltar a morar com ela. Vitório se aborrece e diz que isso é o que vamos ver. Julian manda Serena ir mais longe no tempo e pergunta o que ela vê. Serena diz que vê um menino. Serena chora no meio do hipnotismo e diz que está sentindo uma tristeza enorme. Julian pergunta por quê, e Serena diz que é por causa do menino. Ele é irmão dela. Julian desperta Serena. Cristina conta para Débora que Eduardo se convenceu da gravidez dela, mas pediu um exame. Débora fica preocupada e diz para Cristina que se ela não estiver grávida, o Rafael vai ficar sabendo. Cristina, confiante, diz para a mãe que ela terá que ir para São Paulo fazer o exame. Ela demorará tanto para ir que até lá ela já estará casada. Débora diz para a filha falar a verdade se ela está com sintomas de gravidez. Cristina mente novamente para a mãe e diz que está com todos os sintomas e a barriga dela cresceu. Débora manda Cristina passar outra noite com Rafael e fazer de tudo para casar com ele. Serena conta para Hélio que ela viu um menino muito parecido com ele. Julian diz para Serena que ele precisa perguntar ao Rafael se a Luna tinha algum irmão. Eles precisam de provas para saber se eles estão no caminho certo. Hélio diz para Julian que irá acompanhar ele até a casa do Rafael. Xavier volta à casa de Rafael atrás de Cristina. E Ivan manda ele ir para a igreja que ele vai falar para ela ir lá. Olivia entra na sala de Raul e pede para Vitório voltar para casa com ela. Vitório pergunta se ela foi lá para ajudar o safado do ex-marido dela. Claro que não, eu vim impedir que briguem. Raul diz que ele não está disposto a brigar, porque lá é o local de trabalho dele. Dalila manda o irmão não sujar as mãos com esse homem. Está contra mim, Dalila, eu não esperava isso de você. Olivia nota o jeito íntimo de Raul falar com Dalila e pergunta como assim ele não esperava isso dela. Filó se mete para defender Dalila, dizendo que ela é funcionária. Ele, como chefe, não pensava que ela iria se intrometer. Dalila diz para Olivia que ela fez bem em não aceitar esse homem de volta. Ele não vale nada. Olivia pergunta para Dalila se ela pode saber o que ela tem a ver com isso. Dalila, o que você tem a ver com isso? Eu sei que ele abandonou o lar. Raul diz para Olivia que ele já consultou o advogado dele e ele tem os seus direitos. Ele quer voltar a viver com ela. Olivia manda Raul tirar as mãos de cima dela. Vitório manda Raul não se aproximar de Olivia. E Raul deixa claro para Vitório que a Olivia é a esposa dele. Deixa disso, ela é a minha namorada. Carlito bate em Vitório e diz: namorada não. Você não pode namorar minha mulher. Você que não pode casar com a minha namorada. Raul parte para cima de Vitório pensando que ele vai levar melhor, mas ele acaba apanhando muito de Vitório. Rafael chega na loja e vê o quebra-quebra e pergunta que confusão é essa. Eles quase destruíram a loja. Ele olha para Raul e pergunta que tipo de gerente ele é. Raul diz que foi agredido. Rafael dá lição de moral em Raul, dizendo que ele deveria ter se controlado. Raul manda Rafael descontar o prejuízo do salário dele. Rafael pergunta se ele pode saber o motivo da briga. Olivia conta para Rafael que o Raul quer voltar para casa e ela não o aceitou de volta. Mas não queria tanto refazer o casamento, Olivia. Olivia diz que agora ela não quer mais. Carlito se mete e diz para Rafael que a mãe dele está namorando o cozinheiro. Olivia fica sem graça na frente de Rafael e mente dizendo que não está com o Vitório. Vitório fica com raiva por Olivia estar com vergonha dele e vai embora.